E aí, vamos fazer o nosso ano bíblico? Mais um dia em nome de Jesus. E como é que você está aí no desenvolvimento da sua missão Caleb? Está participando? Está vestindo a camisa? Vamos para cima. Hoje, no nosso super ano bíblico, estamos passando no capítulo 13 até o 15 do livro de Gênesis. No capítulo 13, nós estamos vendo um conflito existente entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Eles começaram a brigar por coisas pequenas, estavam tomando grandes proporções nestes conflitos, e chegou o momento dos adultos sentarem para resolver essas coisas. Ló era muito rico, Abraão era muito rico, porque o Ló, sobrinho de Abraão, havia herdado toda a fortuna de seu pai. Enfim, os conflitos se estabeleceram. Agora, sendo Abraão a parte mais madura, ele senta para conversar. Ei, a parte mais madura é aquela que deve sempre chamar para reconciliação. E note uma coisa, talvez a parte mais madura seja até inocente na história, mas por ser a parte mais madura tem que tomar o primeiro passo. Você se lembra como isso se aplica em relação de Deus para conosco? Simples assim. Deus é a parte mais madura e não é Ele que deu o primeiro passo para a reconciliação conosco? Quando o pecado acontece, quando o erro se torna evidente, não é Ele que dá o primeiro passo? Pois é, você é a parte mais madura e brigou com o teu filho, pode dar o primeiro passo, por mais que você tenha razão, em busca da reconciliação. Hashtag fica a dica. Abraão então começa a conversar com Ló, eles se separam e Ló fez uma escolha não muito legal. Ele ficou olhando a campina do Jordão, ficou deslumbrado pela beleza de Sodoma, que era um lugar que não era um bom lugar para se viver, e ele escolheu por conta da beleza, das riquezas daquele lugar. Sodoma era tão bonita que a profetisa diz que era como se fosse o jardim do Senhor, de tão bela que era. Agora note que o dinheiro rolava fácil e a promiscuidade também. Sodoma se tornou conhecida inclusive por causa da sua promiscuidade. Não era um bom lugar para se viver. Os vizinhos certamente não favoreceriam um bom convívio e desenvolvimento da fé por parte de Ló e sua família. Mas ele não pediu orientação a Deus. Senhor, para onde é que eu vou? Ele foi para o lugar que ele achou legal, sem pedir a direção do Senhor. Põe uma coisa na sua cabeça. Muitas decisões importantes nós temos que tomar na nossa vida. Por favor, não tome uma decisão sem pedir a direção de Deus. Combinado? Por mais simples que seja a questão, peça sabedoria ao Senhor e busque na palavra a resposta e o entendimento que você precisa para se posicionar diante de alguma questão. O Ló vacilou nesse aspecto, não vamos vacilar também, a história está aí para nos ensinar. E lá foi, Abraão disse que não haja contenda entre mim e ti. Isso é alvo de vida, gente. A gente não tem que ficar brigando com todo mundo. E Abraão, então, depois da conversa, Ló então toma sua decisão, vai para Sodoma e você sabe os desdobramentos, né, do que acontece adiante. No capítulo 14, você percebe que Sodoma foi uma cidade envolvida em um conflito, porque Sodoma pagava tributo ao rei de Elão, que tem um nome esquisitão, inclusive, está aí na Bíblia aí, e olha, é o rei Quedorlaomer, que nome esquisito, né? Pois é, rei de Elão. Então, o rei de Elão, esse nome esquisito aí, ele cobrava tributo e Sodoma era uma cidade que pagava tributo. Aí houve uma revolta, uma guerra, porque os reis cananeus se reuniram, não vai pagar mais nada para ninguém não, e tal, não sei o que, fizeram uma guerra civil lá, e o Elão reuniu 4 reis, e o pessoal de Canaã, que não queria pagar mais tributo, reuniram 5 reis, e aí, ó, foi guerra, foi guerra, foi guerra, foi guerra. A guerra começou e o resultado, o resumo da ópera é o seguinte: o Ló acabou sendo sequestrado, levado em cativeiro, porque o rei Elão, o rei de Elão, ganhou a guerra, os 4 reis venceram os 5, e aí o rei de Sodoma fugiu e alguns cativos foram, algumas pessoas se tornaram cativas, foram capturadas, entre elas o Ló. E a notícia chegou pro Abraão. E o Abraão reuniu alguns homens e foi atrás, meu irmão. Foi atrás. Pensa num homem de coragem. E não é que ele foi atrás com os homens dele e ele conseguiu pegar de volta, ganhar a guerra, pegar de volta. Olha só a diferença de uma ação
conduzida por Deus. Abraão buscou o Senhor, pediu orientação de Deus, e Deus falou: vai, Abraão. Como é diferente a vida de uma pessoa que se permite ser conduzida, que busca a direção do Senhor. Os conflitos da vida existem, mas aquele que é conduzido por Deus vai obter de Deus a direção e, consequentemente, a vitória. Lá foi Abraão e obteve a vitória, conseguiu reconquistar. Tem alguém da sua família que está cativo, aprisionado pelo inimigo? Então, ora. Abraão orou e lutou. Ore, busque ao Senhor e lute pelos seus filhos, lute pelo seu cônjuge, lute pelos seus amigos, por aqueles que estão em cativeiro, a fim de que eles sejam libertados. Oração e trabalho foi exatamente o que Abraão fez. Inclusive é isso que a gente faz na missão. A gente ora e parte para o trabalho para que as pessoas sejam libertas do cativeiro de Satanás. E você observa que isso acontece e Abraão consegue obter know-how, o seu nome fica como elemento de referência e ele acredita a vitória ao Senhor e o nome de Deus passa a ser conhecido em toda a região e Abraão passa a ser a referência. Que coisa linda, quando Deus atua na nossa vida, a gente passa a ser a referência. E no capítulo 15, Abraão tem um temor no seu coração, porque diante do que ele fez, os reis derrotados iam querer obter vingança. E se esses reis se reúnem e marcham contra ele, estaria comprometida a promessa de Deus, porque a descendência de Abraão, que ainda nem existia ainda, iria desaparecer, porque se o Abraão é assassinado juntamente com sua mulher, da onde que viria o cumprimento da promessa de Deus que ele teria uma grande nação? Seria complicado. Ele questiona Deus e o capítulo 15 é Deus dando para ele uma revelação extraordinária. Eleazar, o filho adotivo, não seria a saída, não seria a solução. No verso 5 Deus disse: olha as estrelas e conta, vê se você consegue, assim será a sua descendência. Até hoje ninguém nunca conseguiu contar as estrelas. Muitos astrônomos já tentaram, Galilei, mas não foi possível. Deus disse: vê se você consegue contar. Claro que você não consegue, era uma pergunta retórica. Assim será a sua descendência, incontável. E Deus pediu para que ele fizesse um sacrifício, Deus o fez cair em sono, lhe deu uma revelação, falou do sofrimento do povo de Israel em cativeiro durante 400 anos. Olha, a tua descendência vai permanecer escrava. Quando a medida de iniquidade dos amorreus transbordar, então o povo vai estar vindo de volta para esta terra depois do cativeiro. Deus mostrou o futuro para o próprio Abraão. Deus revelou para Abraão o futuro. Só Deus tem a capacidade de revelar o futuro. E a Bíblia Sagrada tem a revelação do futuro. E o que nos preserva o futuro? O futuro é a volta de Jesus. Abraão recebeu a revelação de Deus, nós também recebemos. Vamos viver em função dessa revelação em nome de Jesus. Beijão no seu coração, graça e paz. Espero que você tenha curtido o ano bíblico de hoje e continue firme na jornada. Recomenda para as pessoas, encaminhe um link, se inscreve no canal, deixa Deus te usar. Um abraço, beijo no coração.